Alguém saiu da chamada, eu tô ouvindo barulho de entrar e sair daqui. Não, é eu abrindo e fechando o meu microfone pra não atrapalhar. Beleza, beleza. Ok, então. Weishan Hao, Chulama. Na aula de hoje, a gente vai começar a ver sobre idade, peso e altura. Vocês conseguiram ver a aula passada da Patrícia? No caso, Priscila, você conseguiu ver a aula de números? Tudo compreensível, se não viu, tá? Assim, lembra como é que conta? Fazer recapitulação, então. Antes de entrar na sala. Mais ou menos. De mutar se você quiser. Então, porque eu não tô vendo, eu só tô vendo os slides aqui. Ah, tá. Eu leio em voz alta. Beleza. Olha, Mas eu ela lembro, pode. acho que até o 4. Tipo, Até o 4. I, Ar, San, S. Aí depois vem o. Aí o resto tem que ler. Beleza. Eu tenho aqui uma revisão dos números da. Patrícia, pode fazer um favor pra mim? Você colocar esses números de 1 a 10 no chat, por favor, porque depois a gente vai precisar pra contar, Deixa eu. beleza? Ok. Enquanto isso, eu vou relembrando aqui com vocês. Então, primeiramente, os números em chinês, né, de 0 a 10, eles são, assim, tem que gravar, não tem jeito. Agora, os números acima disso, né, as dezenas, que são de 20 a 90, são basicamente uma continha, com esses números de 0 a 10, ok? E o chinês, a contagem em chinês é diferente da nossa, porque a gente divide em centenas, né? Como assim? Quando a gente vai fazer um número muito grande, a gente conta 3 casas e coloca o ponto depois da terceira casa, né? No chinês a gente faz isso com 4, ok? Então, ah, é, a partir de 1000, por exemplo, já tem 4 dezenas, né? 4 casas, no caso. Aí, depois disso a gente vai contar mais 4 para colocar outro ponto, e assim por diante. Então, de 4 em 4 a gente coloca os pontos, ok? Mas os números básicos são esses daqui, que com eles vocês conseguem contar todos, ok? Então, eles são os mais importantes para vocês lembrarem por agora. O 0 é o Lin, Lin. É mais complicadinho de escrever, eu creio que tenha mais traço, né, para escrever. Lin, 0. O e o 2 e o 3 são os mais fáceis de escrever em chinês, né? Muito óbvio, assim, pra gente. E, e, ar. Ar. Esse é o quarto tom, tá? Tem que fazer rápido. San, san, 3. Si, si, 4. Wu, wu, 5. Liu, liu, 6. Qi, qi, 7. Ba, ba, 8. Jiu, jiu, 9. E shi, shi, 10. Ok? Esses são os números básicos. Com eles a gente vai fazer os outros. Então, para fazer as dezenas, né, de 20 a 90, como é que a gente faz? A gente pega, a gente conta em casas, né? Então, seria como se a gente fosse falar, por exemplo, 20, a gente fala 2, 10. Como se fosse 2 vezes 10, né? Então, o 10 é shi, para falar 20 é ar shi, 30, san shi, 40, si shi, 50, wu shi, 60, liu shi, 70, 70, 80, 80 e 90, 90. Mas para poder falar números entre esses, é como se eu fosse fazer, por exemplo, 23. A gente falaria literalmente o número 2, o 10
e o 3. Então, como se fosse 2 vezes 10 mais 3. Ok? Então, 23, 23. Ok? Aí seria assim para todas as dezenas. Agora, a Patrícia também falou na aula dela de números maiores, né? A gente vai fazer uma atividade que é um tipo de desafio, na verdade, né? Que vai ser um pouquinho complicadinho, mas a gente vai de passo em passo para poder vocês entenderem como é que funciona a contagem do chinês, ok? A minha pergunta é, esse número aqui, que a gente no português conta como 67.259, desmanchou, desmanchou. Então, primeiramente, vamos passo a passo. Qual é a pergunta que eu estou falando aqui? Priscila? Priscila? Tá aí? Ai, desculpa. Não é como. Eu não lembro direito o show, mas se não me engano, tá escrito como fala, eu acho. Isso. Uhum. Então, como que a gente falaria esse número em chinês? Assim, eu vou fazer esse de passo a passo, ok? Para ficar mais fácil de visualizar. E o próximo a gente vai tentar fazer juntos, ok? Ok. Então vamos lá. Quando a gente fala em números pequenos, por exemplo, a gente vai fazendo de trás para frente para vocês verem como é que é. Esse número por si só é Jiu, 9, né? Para falar 59, a gente coloca 5, 10, 9. Então, 59, que é 59. Aí 259, a gente tem uma unidade para centenas, né? Então seria 2 centenas, 5 dezenas, 9 unidades. Que é literalmente assim que eles contam, né? Então, é Yang, Bai, que é de centenas. Wu, Shi, como 50, né? 5 dezenas. Jiu, de unidades. Okay? Aí seria em centenas. Agora, lembra que eu falei que eles contam de 4 em 4? Se eles fossem colocar o ponto aqui, seria nessa casa aqui. Então, a primeira casa, segunda casa, terceira casa, quarta casa e o ponto. Ok? Então, para ler do ponto para cá, fica fácil para a gente, porque é igual a gente faz em português, né? Então, aqui, ó, é de milhares, né? Então, seria 7 milhares, 2 centenas, 5 dezenas e 9 unidades. Então, Qi, Qian, de unidade de milhares, né? Ar, Bai, de centenas. O Shi, Jiu, ok? Então, aqui, até aqui, é igual ao português. A gente conta 7.000 de milhares, né? 259, ok? Agora, a partir daqui que a gente vai começar a ver como é que funciona para eles. Então, vamos para cá. Aí, a primeira coisa que você tem que fazer quando você vê um número muito grande em chinês é contar de 4 em 4 colocando os pontos, para facilitar para a gente na hora de contar. Okay? Nesse caso, o ponto ficaria aqui depois do 6. E aí, como é que conta? Independente do tamanho do número, a gente vai sempre seguir uma lógica só, ok? Que a gente vai colocar, no caso daqui antes do ponto, vai ser sempre assim: número de milhar mais milhar, número de centena mais centena, número de dezenas mais dezenas de unidades. E depois do ponto? Lembra que eu falei que tem 4, eles pontuam de 4 em 4? Então, se tiver 4 números depois do ponto, a lógica vai seguir essa mesma coisa aqui. Número de milhar mais milhar, número de centena mais centena, número de dezenas mais dezenas e unidade. E a unidade vai para onde está esse 6 aqui, que é o número antes do ponto. Porque, ou se for 4 números depois daqui do ponto, né, para cá, no caso, aí faria a mesma coisa, de 1.000 para 100, para dezena para unidade. Separaria aqui, né? E aí, quando o número é mais do que esse daqui,
quando a gente para nessa unidade aqui, antes do ponto, né, a gente tem terminações específicas para poder colocar aqui no meio. No caso, nesse ponto aqui, a gente colocaria o 10 milhares, que é o one, para indicar que tem mais para cá, né, tem mais 4 para cá, ok? Então, a lógica seria essa daqui. Número de dezenas de milhares, mais o one, que indica, né, os 10 milhares. Número de milhares, mais o tien. Número de centenas, mais o bai. Número de dezenas, mais o shi. E a unidade. Ok? Então, assim, a gente conta esse número grande aqui como liu one, que indica que tem um ponto aqui, né, de 10 milhares. Liu one, qi qian, então 7 milhares, né? Liang bai, de 2 centenas. Wu shi, de 5 dezenas. E jiu, de unidades. Ok? Então, até aqui, deu para entender? Deu. Tá tranquilo. Eu acho. Ok. Então, vamos fazer agora um desafio com o próximo. Patrícia, você quer falar alguma coisa? Por agora? Não. Ok. Se quiser, é só falar, tá? Porque eu tô olhando a slide aqui. Então tá. Então, vamos sentar um número maior agora. Esse número aqui, que a gente em português quebraria, né? 198.350. Eita, quebrei errado. 1.983.561. Como é que a gente falaria em chinês, né? A pergunta é, Zamachou, como falar esse número em chinês? Então, Priscila, qual seria o primeiro passo para esse número daqui? Para contar ele? Acho que colocar o ponto no lugar certo, não sei. Isso. E o ponto fica entre quais números daqui? Entre o 8 e 3. Isso. Então, depois do ponto tem quantas casas para cá? 3, que é uma centena. Isso. Então a gente vai seguir aquela mesma lógica, lembra? Uhum. A Patrícia colocou no chat aí, né? As unidades de centenas, milhares, milhões, enfim. Então a gente pode tentar? Para ver se você entendeu? Ok? Então vamos Ok. lá. Como é que você acha que você. Primeiro 1, né? E Uhum. aí. Não, pera, eu começaria pelo 19. Você pode começar pelo 19? Ou não? Só. Não, porque é a 19, primeira acho que unidade de centena. É a unidade de Ah, centena. A gente tem que falar primeiro uma centena. Ok? uma centena. E. Ba- Aham. Tá certo? Isso. E vai. De. Xi. Isso. Jiu, Shi. E esse número aqui. Aí ele ficaria só o Ba. Ficaria o bar, mas assim, lembra que eu falei que depois do ponto tem uma coisa específica para dedicar 10 milhares? Ele é o one. Então depois do bar a gente tem que colocar one, ok? Uhum. E esse número aqui final, depois do ponto. Meu Deus do céu. Tá. San. Uhum. San Isso. Pai. Aqui, Wu. aqui são 4. Então aqui é centena. San Tian. Wu Isso. Bai. Uhum. Liu. Xi. I. Isso, exatamente. Então, entendeu como é que funciona? Ué, eu ouvi barulho de palma. Também ouvi. Ok. Então, vamos lá, de passo a passo para quem não conseguiu entender ainda, que tá vendo o vídeo depois. A gente conta os pontos, né? Igual a Priscila fez, e começa a contar daqui. E vocês lembram que é sempre casa por casa, né? Então, assim, aqui tem em português a gente fala 198. Esse cento indica centena,
né? Então a gente começa sempre com a centena. Nesse caso, quando tem 3 números aqui depois do ponto. Aí, e se tivesse um número que é mais? A gente começaria da mesma forma que a gente começa esses 4 números aqui. Então seria tipo, por exemplo, eu vou colocar um 0 aqui depois do 8, tá? Vai ficar assim, calma aí. Deixa eu deixar aqui para ficar mais fácil de visualizar. Eu só não lembro o número de comas, tudo bem. 9, 8. Aí, enfim. 198.0, 3561. Isso. Aí, se eu fosse colocar uma unidade a mais, né? Seria 4 casas depois do ponto, né? Antes de colocar outro ponto. Porque você lembra que eu falei que é de 4 em 4, né? Então, a gente começaria a contar esse 1 aqui como 1,000, ok? Tipo, um milhar. Aí depois aqui seria 9 centenas. Então, diu, by, ok? Aqui seria 80, né? 8 dezenas e 0. Então, ba, shi, ok? Eu não preciso colocar unidade porque não tem, né? Isso, o lin. Aí aqui seria a mesma coisa. A lógica é essa, ok? Dá pra entender? Eu acho que é só praticar mesmo agora. Então, até esses 4 números são assim. Então, quando tem um ponto depois, mas até 4 números depois desse ponto, a gente conta com um ano, ok? Depois disso são os outros que a Patrícia colocou aqui no chat. Então, depois, se tiver mais 4 pontos depois do ano, você vai colocar o i. Então, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4. Então, essa casa daqui, ó, a gente colocaria o i em todas elas. Mas se tiver só esse número daqui depois do ponto, seria o i, ok? E aí, depois disso, se tivesse mais 4 zeros, seria o JAL, ok? Então, a lógica é essa. A gente sempre, se tiver todos os 4 números lá, a gente vai começar com milhares, depois centenas, dezenas, unidades. É sempre assim, ok? Beleza, agora a gente viu a parte mais complicadinha assim, né, da aula de hoje. A gente vai para números menores agora. Por que a gente viu essa parte aqui? Só uma deixa, tá? A gente viu essa parte aqui porque vai estar na tarefa para praticar vocês, que a Patrícia já deu essa parte de números, né, básicos até os números mais complicadinhos, para vocês praticarem, porque quanto mais praticar, melhor. Agora a gente vai para a parte que tem geralmente menos números, não é tão grande assim. É idade, peso e altura, ok? Tudo relacionado a gente e de coisas gerais de pessoas, né? Então, para perguntar a idade de alguém, como é que a gente faz? Primeiro, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês, tem, na verdade, 3 formas de perguntar a idade para alguém. Só que 2 delas são as mais utilizadas, que são as 2 que eu coloquei aqui, ok? E qual é a diferença dessas 2 formas que eu coloquei aqui? A questão da idade da pessoa. Como assim? Essa primeira forma, ni, jinyan, suela. Essa primeira forma aqui, a gente usa com crianças. Porque esse di sui é usado para pessoas, esse di é usado para números até 10, né? Menores do que 10, no caso. Então a gente pergunta para crianças. Quando você vê uma criança na rua, você quer perguntar a idade dela, você pergunta ni jinyan di suela. Ou sem o jinyan, você pode tirar também. Ni di suela. Ok? Então, para crianças, a gente usa essa forma aqui. Ni di suela. Ou ni jinyan di suela. Que literalmente é você, esse ano, quantos anos? Ok? Ni Jin Yan de Suela. Para crianças. Agora tem a outra forma, que é para adultos, para pessoas maiores, que não são crianças, mas adolescentes, adultos e idosos. A forma mais comum é Ni Jin Yan
duodala ou ni duodala, ok? Então, esse ni, esse ano, duodá seria tipo, quão grande, né? Você é. Ni de duodala. Então, eita, isso aqui eu coloquei errado, aqui não é a altura, é a sua idade. É. Então, Nidinha Duodala é para pessoas maiores de 10 anos, para adolescentes, adultos, idosos, enfim. E esse do mais alguma característica, ele é usado para perguntar o quão alguma coisa, algo ou alguém é. Como assim? O quão grande, nesse caso, seria de idade, né? O quão alto alguém é, por exemplo. Dá para poder perguntar com dogal, que é de alto, né? Então, quando tem uma característica depois do do, é como se a gente estivesse falando em português, o quão alguma coisa essa pessoa é. Ok? Nidodala. Esse de é opcional, porque pode ser, pode ter e pode não ter. Ok? Aí, aproveitando a deixa, a palavra do dia é essa, Nidodala. Ok? Tem também outra forma de perguntar que é Nidoshao. Nidoshao Sui, no caso, né? Que é Duoshao. Isso. Já colocou aí. Nidoshao Sui. Que é. Também é a ideia é a mesma, só que assim, Duodala e Duoshao Sui, eu acho que Duodala é mais rápido de falar, né? Também tem essa questão de praticidade no dia a dia. As pessoas usam mais essa aqui que eu estou mostrando no slide, mas ela também existe. Okay? Então, vamos fazer. Vou tentar aqui fazer uma coisa. Priscila, vou tentar responder com os números que tem aí para ajudar no chat, né? Então, Nidodala, como é que seria a sua resposta? Teria que falar, tipo, Wodala, Wodá, alguma coisa assim? Então, a resposta seria o, aí você pode usar o DNN ou não. Aí o número, né, esses 3 pontinhos do número, e o sway que indica a idade. Ok? Então, Xiliu? Você quer falar 20? Não, Não. 16. 10? 16, Xiliu. Ah, 16. Ok. 16, aham, 16. E o sway, que indica a idade, anos, né? Uhum. Então, 我16岁，岁，isso. Aham. Quando eu perguntar para você, se eu perguntar ni Dodala, você pode responder sem o dinheiro. Agora, se eu perguntar ni dinheiro Dodala, aí você coloca o dinheiro para poder ficar aquela resposta completinha, sabe? Uhum. Aí tem uma coisa, uma partícula, mas que a gente já viu antes aqui, o lã. Você lembra para que ele serve? É para indicar uma ação que já foi concluída. Isso, uma ação que já foi concluída ou uma mudança de alguma coisa, né? A ideia de mudança. Então, nesse caso aqui, a gente tem duas variações da resposta. Priscila, só de curiosidade, seu aniversário é quando? Ele já 5 de passou? setembro. De dezembro. Ok. Setembro. Então, setembro. Ok, ok. Então você não fez aniversário ainda esse ano, né? Não. A sua resposta seria só com sway. Não teria o lã. Por quê? Porque essa partícula lã, ela aparece, a gente usa ela na sentença, caso você já tenha feito aniversário nesse ano. Então, por exemplo, eu fiz aniversário em janeiro. Alguém me perguntou hoje, em abril, né? Quantos anos eu tenho? Eu vou falar a minha idade com o lá no final, porque indica que eu já sofri essa mudança de idade anual, ok? Então, eu tenho só essa observação, que é, você fez aniversário até o momento que a pessoa te perguntou? Não. Se não, você não usa o lá. Se você já fez, você usa o lá, ok? Ok.
Beleza. Agora, para peso. Então, na verdade, uma observação aqui para a gente do Brasil, né? A contagem para medida de peso, né, na China, o mais comum é usar o din. E o din não é igual a gente ao quilo, porque o din na China indica meio quilo para gente. Então, se alguém te perguntar usando o din, é fácil de você responder usando o din. O que a gente tem que fazer é pegar a quantidade, o peso, né, em quilos, do que a gente está falando, e multiplicar por 2. É uma regra de 3 básica, né? Porque se 1 quilo é 2 jeans, um jean, meio quilo, a gente faz. Oh, um jean. Tá certo. Um jean, meio quilo. Aí a gente faz essa regra de 3 aí, e é só multiplicar por 2, basicamente. Agora a gente vai usar o quilo, né, pra gente aqui, porque é o que a gente está mais acostumado, né? Caso alguém pergunte para você quantos quilos você tem, quilo mesmo, quilo, em quilogramas, né? Eles vão falar ni duo xiao gong jin. Ni duo xiao gong jin. Ok? Quantos quilos? Literalmente você quantos quilos, né? Mas é quanto você pesa, ok? Aí, aqui eu gostaria de perguntar, né? Tá tudo bem falar sobre peso para você? Sim, tá de boa. Beleza, então. Vou tentar fazer agora com a resposta, tá bom? Uhum. A gente faz com o gondim e com o din para você ver como é que funciona, ok? Uhum. Então, para responder, a gente fala o, aí o peso em questão, né? E o gondim, que é de quilos, né? Então, é como se fosse eu, tantos quilos, ok? Então, vou tentar com quilos primeiro, que é o mais fácil pra gente, né? Daqui do Brasil. Pode ser? Pode falar? Uhum. 我não, 我49公斤。Ok. 49公斤. Agora, para poder fazer esse cálculo em din, você vai multiplicar por 2, ok? Ok. Como é que ficaria? Eu estou multiplicando só um minuto. 49 por 2 dá quanto? 49. Se você faz assim, 50-50, tira 2. Assim, 98. Então, 我就是把 Só o din. Isso. Uhum. 我就是把din. Ok? Ok. Porque o din aí seria como se fosse o nosso meio quilo. Aí você multiplica por 2. Então é basicamente assim que funciona. Não é muito difícil, mas é assim, aquela coisa da regra de 3, né? Uhum. E aí, por último, a gente já sabe falar a idade, sabe falar o peso, agora a altura. Quando alguém pergunta em chinês, né, qual é a sua altura, eles perguntam literalmente você quão alto, né? Porque do é de quão e o gal é de alto, ok? Então, ni duo gal, aí para perguntar a altura, ok? Para responder, a gente tem primeiro uma parte que é em comum com todas as respostas, né? Quer dizer, pode não ser se a pessoa for muito alta ou muito baixa, mas a gente geralmente fala, eu tenho 1 metro e alguma coisa, né? Em português. Então, em chinês fica wo e mi, que é 1 metro, esse mi é de metro. Serve para várias outras coisas também, tipo, o mi é de arroz também, mas esse mi especificamente que a gente está falando aqui no contexto é para metro, ok? É de medida. O e mi. E aí a gente tem duas formas de responder. Como assim?
Se a minha altura for uma altura arredondada, bem certinha, tipo 1,50 m, 1,60 m, 1,70 m, 1,80 m, 1,90 m, a gente não precisa completar a sentença do jeito que a gente conhece. A gente fala, por exemplo, eu tenho 1,70 m, eu falo wo imi chi, como se fosse 1,07 m, mas está implícito que é 70, entendeu? Que é arredondado. Então tem essa opção de resposta. Então, por exemplo, se eu fosse falar eu tenho 1,60 m, wo imi liu, ok? Não precisa falar liu shi, não precisa falar ti shi, ok? Só fala até o número de dezenas. Não precisa falar o shi. Agora, se for um número muito quebradinho, né, que não seja com zero no final, a gente precisa fazer até o final, do jeito que a gente aprendeu a contar, ok? Então, para números muito quebrados, né, com 1,83 m, por exemplo, 1,59 m, a gente fala tudo certinho. Então, wo, e mi, wo shi jiu, wo, e mi, wo shi jiu. Aí, literalmente, a resposta dos dois seria eu, 1 metro, alguma coisa, né? Não precisa falar o shi para esse tipo de. Na verdade, para nenhum deles que a gente viu até agora, né? A gente não usa o verbo shi, ok? Então, o e mi, wo shi jiu, eu, 1 metro, aí seria 5 dezenas e 9 unidades, ok? Certinho, do jeito que a gente aprendeu a contar mesmo. É só esse caso que é específico, que é diferente, tá? Então, vamos lá. Ó, Priscila, Oi. vamos tentar responder? É, 你多高？ wo imi liu xiu. Nossa, certinho. É maior que eu. 我一米九，哦，九não, tá doido? Queria eu ter 1,90. Liu xiu. Tá doido? 我一米62. Eu tenho 1,82. Tá dando palma pra mim também? Aguenta todo mundo. Então, é maior que eu. E é mais nova. Enfim, é humilhação. Eu não gosto. Nossa, mas o pessoal mais novo hoje em dia tá real maior, né? É impressionante. É excesso de Enfim, vacilão. sim. Ah, não, pera, eu vou defender a galera dos anos 90. Oi, me tio. Cara, é muita humilhação cada dia. 1,75 a criança tem. Nossa. Ah, é bom pra ver show, enxerga tudo. Eu acho que foi a minha geração que deu alguma coisa pra trás aí, que não deu certo. Que todo mundo que eu conheço é da minha altura. Enfim. Mas ok, então a gente já sabe falar de altura, né? Aí no caso, a gente já viu tudo certinho pra aula de hoje. Era basicamente isso. Eu vou mostrar pra vocês explicar a tarefa, tá? Eu fiz uma tarefa aqui pra vocês fazerem em casa em relação. Não sei, acho que eu só escrevia mais no chat mesmo, fora os diálogos, o vocabulário. Ah, ok. Por que que usa tuo chao? E geralmente é uma coisa comum no chinês usar, por exemplo, dois opostos para fazer uma pergunta. Uhum. Muito e chao é pouco. Então quando a gente usa os dois juntos, fica tuo chao. Eu tô perguntando ni tuo chao, chamar. Então, se muito ou pouco, ele está relacionado à quantidade. Então eu estou, na verdade, fazendo uma pergunta de quantidade. Por exemplo, se eu falar Ji, que é baixo, e Gao, que é alto, por exemplo, para altura.
Eu posso perguntar, Nitigal, só um Nitigal. Já tô implicitamente te perguntando qual é essa altura. Porque ou você vai falar um número que vai ser baixo de ou um número que vai ser alto, gal. Então é um uso muito comum de vocês, se vocês verem palavras opostas num contexto, num livro ou num drama, por exemplo, ele está fazendo uma pergunta. É outra forma de fazer perguntas. Então, tem muitas variações dessas perguntas, assim. E Tipo que. é só explicando a estrutura de como agora ela apareceu, né? Tuo Shao Uhum. são opostos. Tuo é muito, Shao é pouco. Eu tô fazendo uma pergunta sobre quantidade. Uhum. Ah, e a gente vai ver esse Duoshao também na hora de que a gente for ver o dinheiro. Duoshao Tian. A gente vai ver essa mesma estrutura. Essa mesma pergunta, né? Quanto de dinheiro? Além do Duoshao, a gente tem muito no chinês a questão de verbos, assim, né? Tipo, opostos. Ni Chihuan, Bu Chihuan. Você gosta ou não gosta? Como se fosse perguntar, tipo, do que você gosta, né? Acontece muito isso de oposto. Ok. Então, só para poder finalizar, para explicar aqui a questão da atividade que eu passei. É bem simples, na verdade, né? A ideia é vocês treinarem a questão dos números mesmo, né? E no caso, as palavras, os caracteres de idade, peso e altura, tá? Então eu coloquei aqui, todas elas têm até a opção F, se eu não me engano, menos a 3, ok? Então eu coloquei aqui essas 6 opções e aí vocês vão escrever elas em chinês, tá? Então eu coloquei o exemplo para poder ficar mais fácil de entender. São 12 anos, como é que eu escrevo? 12岁. E aqui varia para poder não ficar só nessa mesma faixa, né? Faixa de idade. Então, o peso é a mesma coisa. Aí tem uma variação. Inclusive, eu coloquei um aqui para poder treinar a unidade de centena também, tá? Porque também pode acontecer com peso. E se vocês acharem, quiserem treinar com o Jin, também dá para poder escrever com o Jin depois, tá? Eu recomendo para poder acostumar com a contagem de lá também, tá? Se precisar de alguma coisa para falar com alguém de lá, você já está acostumado com essa unidade. E as alturas, tem alturas exatas e alturas quebradas. E aí vocês têm que prestar atenção nesse detalhe que eu falei, né? Essa diferençazinha. E os números, eu coloquei alguns menores e fui aumentando para poder dificultar as coisas, ok? Mas eu só usei até a unidade do ano. Então, o máximo que foi 8 dígitos, né? 4, o ponto mais 4, ok? Para poder treinar tudo que a gente viu até agora. Então, até aqui alguma dúvida? Minha Ah, dúvida é mais naquela parte mesmo dos marcadores de dezena, centena, milhar. Vocês têm, tipo, alguma dica pra decorar? Não sei. Dica para decorar. Então, porque, tipo assim, esses números não são muito usados, assim, tipo, pelo menos para a gente não tem o costume de usar números muito altos. Então, em questão de contador, assim, nem a gente costuma usar muito, sabe? É bom vocês treinarem até esses 8 dígitos, assim, que, né, vai que acontece alguma coisa, você precisa usar e tal. Mas, do I para cima, não é tão comum. Ok. Entendi. Mas assim, só precavendo mesmo, entendeu? Vai que eu ganho na loteria, um negócio assim, precisar sacar dinheiro. Pode, não é essa dúvida. Aham. Então, porque você lembra que eu falei que a lógica dentro do- dos pontos é a mesma? De 4 em 4? Uhum. Então, o ponto a gente vai contar sempre assim, de milhar para centena, dezena e unidade. A única coisa que vai mudar é que se tiver. Tem 4 aqui. Aí chegou na unidade aqui, tipo, 1451. Chegou no 1 aqui, eu não falo nada. Mas se tiver um ponto no meio e tiver mais número para lá, chegou no ponto, eu vou ter que falar alguma dessas daqui. Ou o One, ou o I, ou o Jiao. Então, se tiver 8 unidades, vai ser o One. Se tiver mais 4 para cá, vai ser o I. Se tiver mais 4, vai ser o Jiao. É só essa questão de lembrar a palavra em si, na hora de colocar. Eu acho que vocês treinando até o One,
você já consegue entender como é que funciona essa lógica para poder usar depois. Entendi. Ok? Mas eu tenho isso mesmo, então. Eu salvei um pin no Pinterest que é muito bom para explicar isso. Eu vou mandar para vocês depois nas indicações ali. Ok. Milena, me dá a transmissão Ok. pra poder mostrar o documento. Peraí. Então. Acho que. Ah! Você é inteira. Ainda? Dá pra ver? Tá carregando, foi. Pô, é que eu ainda não mandei pra vocês que eu não terminei de colorir, igual tá no slide bonitinho, né? Eu colori o X e tal, pra vocês poderem ver os marcadores, né? Mas é que quando a gente fala sobre a questão desses números maiores, ó, eu fui fazendo de pouco em pouco. Uma centena. Basicamente, como é a ideia, base, a gente, igual a Milena explicou, né? Vai falar uma centena e pai, duas dezenas, archi, 5 unidades. Eu faço desse jeito, eu vou quebrando por centena, dezena e unidade. E depois eu junto tudo, ó. Vai dar i by archi 125. Aí eu fui escalonando, fui fazendo, ó, milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Só que eu vou fazer igual no PowerPoint, não sei se vocês abriram, mas no PowerPoint tá tudo coloridinho, né, os marcadores certinho, pra ficar fácil de vocês visualizarem o que é cada um. Aí só falta fazer isso, aí eu já envio pra vocês. Que acho que vai ajudar bastante com a tarefa, assim. Isso. E eu Slide, também fiz esse coloridinho no slide também, dá pra ver. eu tinha deixado tudo coloridinho. Fica mais fácil. E aí tem as informações sobre os números, sobre os fillers e tal, mas isso aí a gente vai ver na próxima aula. Não se preocupem. Até aqui é a parte da aula da semana passada. E tem esse detalhe do zero, né? Que ainda é o caso com os números com zero aí no meio, que vai ser pra próxima aula de quinta agora, que a Patrícia vai fazer. Eu vi ali que estão 102. Você vai precisar da aula de quinta pra responder. Então. Mas nessa aula de quinta vai falar sobre isso, né? E também na segunda-feira da semana que vem, a gente vai começar a falar de questão de semanas, meses, anos, essas coisas específicas também, né? É mais número pequenininho que a gente usa no dia a dia. Tipo, dificilmente a gente vai chegar em trilhão, alguma coisa. A não ser realmente que você vá pra China, porque daí a contagem da moeda é diferente, né? O Yen, né? O RM. Aí... É isso mesmo. Uhum. Aí eles usam números maiores mesmo. Aí tem que dar uma pensada. Mas no dia a dia, se a gente for falar das coisas mesmo, quase não usa esses números muito grandes. É bom entender a lógica de como funciona. Ajuda bastante. Essa parte quebrada, né? E acho que só uma outra coisa que eu queria colocar mais é, por exemplo, o uso do Jin e do Konjin. O Jin, é igual a Milena falou, ela é meio quilo, então ele geralmente é 500 gramas. É uma unidade que você vai usar no mercado, por exemplo, né? Você vai pedir 500 gramas de alguma coisa. Mas, tipo, é mais usado, assim, pra cá, assim, do que pra falar, por exemplo, o peso. O peso a gente usa o bondinho mesmo. Uhum. Mas aí, tipo, numa ideia de mercado, de alguma coisa que você pede que são poucas gramas, a gente usa o DIN pra facilitar pra pessoa que tá escutando, né? Que vai receber o pedido, a pergunta. É igual também a questão do DI, né? Que é poucos, menores do que 10. Você já condiciona o seu ouvinte para determinada situação. Ele já sabe que está trabalhando de números pequenos, por exemplo. Esse é um indicador, assim. E é por isso que eu coloquei na atividade que eu sugeri, né, de vocês colocarem em DIN também para se acostumar com essa conversão aí de quilo para DIN. Aí, na verdade, só para dar um spoiler para vocês da aula de segunda-feira de semana que vem, que eu acho que a Patrícia vai começar a falar também nessa quinta-feira, né, de tempo específico, se eu não me engano.
né? Uhum. Então, só para dar um spoiler para vocês de como funciona esse mundo ali, do chinês, eles contam os meses, na verdade eles usam o calendário lunar. Eles contam por luas, literalmente caractere de lua, né? E são 12 luas, ou seja, 12 meses. Então, ao invés de a gente ficar gravando nomes específicos igual no português, a gente fica de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, e o espanhol, se eu não me engano, também tem isso. No chinês é só número. A gente fala primeira lua, segunda lua, terceira lua, quarta lua, quinta lua, até a 12ª. Então é muito mais simples, digamos assim. É questão de tempo específico, tipo, dias da semana. Xinti I, Xinti R, Xinti San, Xinti Wu, Xinti Liu. A gente sempre fala assim. Aí só tem um detalhe que é domingo, né? Que é diferente, mas o resto. A diferença é que, por exemplo, segunda-feira pra gente seria o Xinti I pra eles, o dia 1 pra eles, né? Aí tem essa questão que a gente sempre tá um a mais, digamos assim, nessa conta. Se for quarta-feira, a gente fala Xinti Sun, um número a menos. Mas assim, é por isso que esses números de 0 a 10 são os mais importantes de gravar. Porque com eles a gente consegue gravar todos. Até os números maiores ou até tipo, meses, dias, qualquer coisa assim, fica fácil pra gente. Ok? Porque tudo funciona a partir deles. Aí, então, só respondendo essa pergunta de novo, a melhor forma de gravar é usando. Não tem jeito. É tipo, sempre que você vê um número, tenta quebrar ele em mandarim. Mais ou menos essa ideia, tipo, eu acho mais fácil gravar eles como marcadores, né? Do que como palavra de medida, né? De centena. By, né? Então a gente sabe que é uma centena, por exemplo. By, 2 centenas. É, centena no nosso vocabulário funciona como um contador. Você tá numa palavra de medida. É literalmente isso. Eu achei mais fácil gravar isso do que ficar gravando lá, tipo, que eu falo 10 mil usando o one. É um marcador de 10 mil. Diferente. Esse é diferente do nosso, né? Geralmente não conta assim. Eles é de 3 em 3, né? Geralmente a gente pula do 1000 pra 1 milhão. Então lá já eles contam 10 mil. É um número importante. Tanto é que tem um marcador, que é o one. Eu acho. Eu acho que a única coisa, na verdade, que é tipo, muito diferente do nosso é essa questão de 4 em 4 pontos, 4 em 4 casas, né, que a gente coloca o ponto, e essa questão de one e Jiao. Porque isso acontece exatamente por causa do 10 mil. Porque, tipo, são 4 casas, né, no caso. 10 mil são 4 casas. Uhum. E aí isso acontece exatamente por causa disso, que é essa diferença. O maior desses contadores padrões é o one. Então aí você vai contar até no máximo aquele ali, que é o que você consegue quebrar na hora de descrever. E depois repara que vai tipo de 10 mil pra 100 milhões. Não é nem 1 milhão, é tipo 100 milhões. Ui. Aí junta mais 4 casas. E depois só tem o trilhão, porque daí vai juntar mais 4. Mas assim, é porque é o número da sorte. A não ser que você ganhe, tipo, muito dinheiro na China, e eu já não sei quando você vai usar o trilhão, por exemplo. Nós, réis mortais, não usaríamos normalmente. Mas é basicamente isso. A gente vai ver quilômetros, vai ver metros, né? Que a gente começou a ver agora, né? A contagem de metro é o Mi. Tem também essa questão na China que é um pouco diferente do nosso, né, no caso, que é a questão de tempo de calendário, tempo de relógio e tempo corrido. Né? Então, tipo assim, por exemplo, se eu for falar daqui a 5 minutos eu vou fazer alguma coisa, esses 5 minutos eu vou falar de um jeito diferente de 8 e 5, por exemplo. Vai ser diferente porque um está marcando o tempo de relógio e outro marcando o tempo corrido, daqui para frente. Não tem um tempo específico. Eu não estou falando que vai ser, sei lá, 8 e 5 da noite, né? Vai ser daqui a 5 minutos. Aí tem essa mesma questão, por exemplo, para falar
tem outros casos assim também, que eu não tô lembrando de cabeça agora. Mas, por exemplo, daqui a quanto tempo do Changtian, do Chang, do Changshiho, é, Nossa, me embolei também. Mas enfim, tem muita diferença disso daqui, porque no português a gente não tem muito disso, né? Essa diferença de relógio, hora de relógio para hora para corrida, é tudo minuto. Mas para eles vai ser diferente de Fan John. Também tem Tian, né? Tian que é e Hao, que é diferente. Que são dias, né, pra gente em português, mas são coisas diferentes para eles em chinês. Mas é aquela coisa, tudo número pequeno. Então, o dia tem 24 horas, o ano 12 meses. A gente não precisa nem contar até as centenas, né, daí. Só pra finalizar, eu tenho uma pergunta importante. Dia primeiro é feriado, que é a próxima segunda-feira. A gente vai ter aula ao vivo ou vocês preferem que a gente mande a aula ou remarque a aula? Ou que tenha a aula mesmo sendo feriado, não sei. Tem inúmeras opções. Ah, A gente vai me ligando. Oi? por mim vocês que sabem. Eu acho que eu tô livre, não sei para as outras pessoas, mas se vocês estiverem cansados, não sei. Olha, pra falar a verdade, eu não tenho plano. Eu posso dar aula pra mim tranquilo. Você tem, Patrícia? Beleza. Depende Faz de assim, a vocês gente mesmo. vê durante a semana, né? Vai que daí alguém surgir, tipo, é feriado, a gente vai ser ficar 3 dias de feriado, né? No caso, sábado, domingo e segunda, né? Não sei, vai que acontece de acontecer alguma coisa, mas então a princípio a gente tem aula. Se mudar, aí a gente manda mensagem. Beleza. Priscila gosta da gente, vai ver a gente no feriado. É isso aí, eu acho por hoje. Mais alguma coisa? Não? Alguma Tive dúvida? não. Você falou que ia corrigir. Isso, você quer fazer agora? Você quer um outro horário? Mesma coisa, depende de você. Por mim, tanto faz. Então, beleza. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Ver se eu salvei nos computadores. Eu vou participar de uma correção. E aí? Eu tô só esperando. Ah, inclusive, Priscila, eu coloquei lá na aula 15 também uma atividade, tá? Ela vai até dia 27. E é Tá bom, tranquilo tá de fazer bom. também. É tranquilo de fazer também. Não sei se você viu lá a aula já, mas é bem. De expressões? Isso, expressões de sala de aula, parte 2, dia 15. Não vi atividade, eu vou dar uma olhada depois. Ok. Aqui são 3 documentos. Eu coloquei os slides, a parte escrita, né, explicação, e atividade. Ok? Tá. Beleza. Só abrindo aqui. Uhum. Salvei tudo. Ah, eu lembrei. É Duo Chan Shijian e Chama Shihou. Eu até confundi os dois, real. Caramba. Que é tipo, Duo Chan Shijian é tipo, por quanto tempo e Chama Shihou é quando. Essa é a diferença no português também. Só esse detalhe que eu fiquei, não ficou pra trás. Vou preparando enquanto isso as coisas para colocar na aula, na sala de aula. Mariana, não sei se você quer ficar, se você não quer. Mas a aula acabou, agora a gente só vai corrigir a atividade da Priscila. Mas se você quiser ficar também, se você quiser gravar. Aí, Priscila pode gravar. A atividade é sua. Pode. Vai. Meu Deus, não abriu. Putz. Computador lento.
Ainda tá abrindo a imagem. Eu tô aqui esperando carregar. Já tá lindo. Tá carregando pra mim. Oi, oi. E você quer treinar a pronúncia também da outra vez? Ah, é bom, né? Essas daqui, certo, eu dei uma olhada, então vamos lá. Essa caneta, né? Uhum. Pi, pi. Você também Desabi. bi, bi. Você pode repetir, fica à vontade. Assim, desculpa aí que tinha travado aí. Ah, desculpa. Essa é a internet, com certeza. Na Pi, Desabi. Na Shabi. isso. Aí aqui, você ficou alguma dúvida de por que que aqui é Joe e aqui, aqui usa o Xie? Que é no plural, né? Isso. Aí aqui, Jabi fica bem informal. Mas você pode usar o Jagabi. Não tá errado, mas é muito, muito, muito informal mesmo. Uhum. Geralmente a gente usa o G. Jagabi. Até para ser mais rápido a gente usa o contador de caneta, porque tem vários também. Pode ser esse, Jabi, Naxê. Aí ficou claro também a ideia da distância? Sim, sim. Eu tô perguntando porque, né? Mas tá certinho aqui, então. Só aqui que ficou faltando, né? O Haidzu Jutsu. Eu não entendi o porquê do poucas. Ah, é porque aquelas poucas crianças. Então, lembra que a gente comentou já de usar o di? Ele até apareceu nessa aula. Dica que é uma quantidade menor do que 10, não é? Ah, sim, sim. Você poderia usar o Joji, Haitsu, Aji, Chotsu. Entendi. A ideia era diferenciar do Xie pro Di. Porque o Xie, você não está falando de uma quantidade específica. Você não sabe se ela é muito ou se é poucas. Você só sabe que está no plural usando o Xie. Se eu Uhum. usar o Di, por exemplo, eu vou indicar que são poucas. E essa é a ideia aqui. E mesma coisa no poucos vasos que ficou faltando. É. Sim. Seria de Huapin, Huapin. É, eu também tô vendo um monte de mouse na tela. Eu achei que fosse meu PC que tivesse bugado. Toda hora, desculpa. Ah, tá Eu tô vendo. escutando o barulho de mensagem, eu fui ver. Eu peguei bem o finalzinho da mensagem aqui. É que eu fico Eu rodando o mouse. achei que fosse meu computador. Aí eu pergunto se tava tudo certo. Já sou eu. Então, aquela laranja. A Chanzi. A Chanzi. A menina é melhor do que eu fico com vergonha aqui. Calma, calma, cheguei. Onde você tá? Perdi. Aquela laranja. Ah, tá. A Na Changzi. Não Na foi tão difícil. Changzi. É, eu fui. E o Na Xie Chanzi. Na Jie Jiangzi. Xie. Na Jie Jiangzi. É E com aqui X fica. mesmo. É Xie. Na Jie Jiangzi. Isso. Aí o poucas crianças aqui fica. Na Ji Haizi.
Isso. E a F, aquelas poucas vezes. Na de. E os mouse estão em cima, mas eu acho que é do. Z. Jotsu. Jotsu. Isso. Jotsu. 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 Deixa eu só ver se eu entendi. Então o GAN ele é pra marcar formalidade ou informalidade? Singular. O G. Não. Ah, sim. Que você poderia, tipo, Japi é muito. Você já não colocou a palavra de contador. Então, ali vai depender completamente do contexto. Agora, se eu falar Japi, Shu, eu tô falando que é um livro. Este um livro. Aquele um livro. Seria mais ou menos essa a ideia. Se eu falar Jiu então eu tô indicando que é plural. Estes livros. Do mesmo modo que você coloca o xie para marcar plural, geralmente a gente coloca o gan para marcar o singular. Entendi. E xie, shu, tá. É, tá no copo. A ge, beizu, Na G, beizi, ge, shu, zaga, shu. mensagem aqui? Não. Desculpa. Eu tô escutando o barulho de Não, então, é mensagem. porque eu coloquei o negócio na sala de aula, talvez seja isso. Só faltou o link da aula de hoje, o resto tá lá já. Tá. Aí o próximo. Xie, shu, bao. Zhe, shu, bao, O shu, bao, shu, bao. shu, bao. Isso. E shu, bao é mochila, tá? Shu de livro, bao é uma bolsa. Uma bolsa de livros. A bolsa que carrega livros é a sua mochila da escola. Uhum. Bolsa da escola. E este vaso, Jage Hua Ping. Zaga, hua, ping. Aí aqueles poucos vasos. Aí aqui é Naga, hua, ping. os- tá no plural. Então, pera. É algo que representa poucos. Nadi, hua, ping. Isso. Este har, Na xie, hua. isso. Aí aqui poderia É ser só o quar, quá. é com um H no início. Quar, né? Quar. Hua. Isso. Aí poderia ser só o hua também. Este hua. Aí eu também estou falando de flor. Aquelas árvores. Na Xiexu. Xiexu Na xie, aquela fatia de bolo. Então, aqui, lembra que fatia é uma palavra de medida. Quai, Ai, Angal. verdade. Faltou aqui o Qual que é? quai. Quai? Isso. Na Quai Dangal. Tia. Pode ser piano. E depende. Mas os dois vão representar a fatia. Ok. Então, aquela escola na Ge Na Ge Shui Xiao. poderia ser na Jia Xuexiao. O Jia de casa, de família. Ele pode representar, tipo, pra escola também? Como a gente fala Jia de casa, então Jia é um prédio.
sim. construção. A gente pode usar ele como palavra de medida para prédios, para construções, para lugares. Uhum. Usa ele com o pronome do demonstrativo e o substantivo que representa o lugar. Beleza? É mais o que foi faltando é revirar as palavras de medida. Olha lá, ó. Ai, na pian, pianbao. Na Pyongyang. Isso. Pode ser o na ge mianbao, mas aí na ge mianbao pode ser que a pessoa que esteja escutando entenda que seja o pão inteiro. A gente tá falando de uma fatia. Então a fatia é quai. Aí esses dois médicos poderia ser o Zhe Xie-shan. 这是医生。 Isso. Um que a gente vai ver na próxima aula, Aí, mas eu vou dar só pra uma você. vez. I no primeiro tom, sabe? Isham, Isham, 医生。 isso. Esse aqui. A gente tá falando de dois. Dois a gente também pode usar Jielian e Shan. 这样医 A 生。 gente usa pra pessoas, que é o Y. Uhum. Porque ele nunca aparece. É o Wei. E esses guarda-chuvas. Jiexie, Jiexie, Yusan. 这是医生。O Você poderia usar O Hanzi de guarda-chuva? Você pode me usando. explicar ele? O Sun, ele é a cobertura em cima. Ele é literalmente o desenho do guarda-chuva que abre. Então, a arte do meio ele abre. E embaixo representa geralmente duas pessoas. Dois seres embaixo do guarda-chuva. Literalmente o desenho do guarda-chuva. Entendi. Entendi. Aí a gente pode usar Sun, que é o guarda-chuva de chuva, né? E chuva e Sun, que é o objeto. A gente pode falar só Sun. Sun aqui. E também fica implícito o guarda-chuva. Aí o próximo indique qual das traduções em português é a versão correta. Essa Ela eu gosta tô um pouquinho de... na dúvida. Em qual? Nessa de ela gosta de cachorro, ela gosta dos cachorros. Aham. Ambas estão corretas. Não é errado falar as duas. Ela gosta de cachorro, ela gosta dos cachorros. Porque não tem referência. Não tô falando daqueles cachorros exatamente. Aqui é uma questão de artigo do português. O mandarim não tem artigo, por exemplo. Eu não indico qual deles especificamente, então ambas estão corretas. Ai, ok. Aí, B. Você quer falar? Tashihonkou. Ai, desculpa. Wo mai. Não. Wo mai. Se. Jin. Mao zi. E eu deixei o vocabulário, mais de comprar. Ding é um contador de chapéus. E Maotsu, chapéu. Então, queria comprar esse chapéu certo. E aqui a diferença é o pronome pessoal, né? Uhum. É esse. E aquele seria na. Nesse caso, eu teria que usar
Ah, não precisa usar o Dan porque já é o Jin, né? Isso. Porque o Jin é um contador específico para chapéus. Então toda vez que você falar de um chapéu, de qualquer tipo de malta, aí você usa o Jin como palavra ou contador. Uhum. Meu Deus, por que existe contador pra chapéu? Bom, chapéus aí na cultura asiática era bem importante, né? Eles indicavam classe, esse tipo de coisa. Se Aham. você era um trabalhador, um agricultor ou alguém da fosse estudante ou como que é? As pessoas da corte, então cada um tinha um tipo de chapéu, por exemplo. Mas Aí é tinha que usam ainda isso hoje em dia? Hoje em dia não. Não. Até porque não existe mais corte, né? É. Mas, por exemplo, se você for escutar um drama de histórico, geralmente as pessoas. Não geralmente, mas pode acontecer deles falarem, né? Então aí você vai saber que é um sim. Ai, deixa eu fazer um comentário rapidão nesse negócio de chapéu que eu acho muito interessante, que é uma referência que é usada até hoje, tá? Que você vai ver muitos dramas. É o tal do chapéu verde. Que você já ouviu, às vezes ele fala não só chapéu, como roupa também. Mas o mais comum é chapéu, né? Na China, se você usa, por exemplo, se eu estiver usando chapéu verde nesse momento, significa que eu tô sendo traída pela pessoa que eu namoro. Então, tipo assim, Meu Deus. quando então, Meu basicamente, Deus! se você vê alguém, eles não compram chapéu verde, não usam essas coisas na cabeça em geral verde, né? Acessórios de cabeça verde, que indica que a pessoa que tá usando tá levando chifre. Então, é uma curiosidade pra você. Se você for pra China, não use nada verde na cabeça. Aproveitando essas superstições, existe tipo, sei lá, alguma lenda, algo assim de quem nasce no mês 4 ou no dia 4, alguma coisa assim? Você é azarado, é. Mas tipo, azarado de verdade ou foi superstição? É superstição, né? Mas é azarado. O nível Entendi. do quanto eles são muito obcecados, tipo, você entra num prédio e não tem quarto andar, por exemplo. Tipo, no elevador. Não existe um botão com o número 4. Ou placas de carro, números de telefone. Eles evitam colocar, por exemplo, o número 4, porque atrai má sorte. Eles No acreditam na passado tinha, sei influência lá, do. alguma punição, sei lá, pra quem nascia nesses dias, alguma coisa assim? Hum, Nunca vi punição, mas que a pessoa vai tomar um estigma, toma um pouquinho, pra quem acredita em superstição. Entendi, só curiosidade mesmo. Mas é bem real isso, tipo, e não só na China, isso acontece no Japão e na Coreia, que importaram a pronúncia do mandarim, né? Igual, no mandarim ainda acontece de ser parecido, não é o mesmo tom. No Japão, a pronúncia é a mesma. E aí, pra eles é ainda mais forte do que na China, que é a pronúncia é a mesma. Não tem tom, né, no Japão. O japonês nacional. Aí eu ficou igual. Ti, e ti é morrer, então. Nossa. E, por exemplo, eles não gostam do número 49. Eu vou ter que contar em japonês agora. Ichi, ni, san, chi, go, koshi, chi, hachi, kyu, 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 kyu. Tipo, chi, kyu, e kyu, chi, kyu. Tipo, morrer é uma morte muito trágica. Então, eles não gostam, por exemplo, do número 49. Em caso nenhum, 49 do seu lado. Nossa, mano, isso é muito diferente assim, né? Mas é muito uma cultura que vem enraizada do Feng Shui, a cultura mesmo, da cultura mesmo. Tipo, tem uma palavra em japonês para influência das palavras, né? Que é como se as palavras, a partir do momento em que elas são proferidas, pensadas, elas têm uma influência. E essa influência vem para sua vida. Então, a partir do momento que ela é
ela é pronunciada, né? Que você coloca ela pra fora. Você põe ela ao mundo. Até o nome disso é Kotodama. Kotodama. Eu sei disso aleatório. É um jogo que vai uma personagem chamada Kotodama precisar, e era exatamente isso. Eu fiquei, meu Deus. Agora eu sei que existe um nome pra isso, mas a gente meio que já sabia que isso acontecia, né? Mas é isso aqui. É acreditar que essas palavras têm espírito. Aí elas influenciam a nossa vida de um jeito ou de outro. Sendo bom ou ruim. E são várias. A gente já divagou completamente da tarefa. É verdade. Desculpa. Não, tranquilo, eu vou juntando um assunto no outro e a gente só vai ficando cada vez mais longe, pelo jeito. Eu também tá aqui o chapéu verde pra falar. E foi. Mas, tipo, o Feng Shui, que é a prática. Não é uma prática em si. Hoje em dia, pô, a ideia do coach, né? A gente foi em tudo. Mas, tipo, o Feng Shui, na verdade, são maneiras de você morrer bem na China. Você não ter planta seca na sua casa, porque quer dizer que você tem o que está morto dentro da sua casa, no seu dia a dia. Então, são essas ideias, assim, que vão te ajudar a trilhar um caminho que te leve a viver uma vida boa. Então, igual ideias ou pensamentos negativos atraem coisas ruins para sua vida. E aí vem então a ideia que as palavras têm influência. Tentem usar palavras positivas, brilhantes, que vão irradiar o seu dia. E usar palavras negativas que podem atrair energias negativas para sua vida. Entendi. Complicado. É difícil mesmo. É uma boa ajudar a limpar a mente. Aí aqui só continuando então. Tá certo. Aí a próxima, você quer tentar sem a gente? Ni tai ju san ma. Isso. Ju Isso. san. Lembra que é Ju-san. aquele com biquinho, sabe? Uhum. Nossa, é que é muito difícil pronunciar certo e com o tom ainda. Ju-san. E aí é esse. Nidai Irsan-ma. Ju-san ma. Aí o dai é o verbo de trazer junto, trazer com você. Tipo, bem a imagem daquele velhinho que segura o guarda-chuva aqui. Uhum. Tá? O dai é esse verbo de trazer junto com você alguma coisa. E a gente vai ver mais pra frente, vai ter outros verbos pra pegar, segurar, estar com você. Dar é esse que você levar na mão, mas junto do seu corpo. Coisa que você traz perto de si. Entendi. Dai, isso. Então, você está trazendo um guarda-chuva com você? Você está trazendo um guarda-chuva com você? E aqui tá no plural e aqui tá no singular. Aqui, ambas estão corretas. Porque lembrando que a gente consegue definir plural substantivos que não são pessoas. Não. Então aqui tá como? Pode ser. Vai depender do contexto. Então ambas estão certas. Mas aí eu teria que usar um contador para poder especificar os guarda-chuvas? Sim, aí você usaria na verdade não um contador, mas um número. Ah, Tipo, ni tai lian. Lian de 2. O ni dai san é de 3. Nko e san. E o de o, yu, yao, naga, ifu. o xiao. E fu. E fu. Eu vou escrever aqui. O
É com X mesmo. Yao. 我需要那个衣服。 Então, o que eu perguntei é o Shuyao de precisar, necessitar, ou de querer também, né? Eu quero aquela peça de roupa. Certo. Porque o GAN é marcador de singular. Se eu quisesse falar esse, eu quero aquelas peças de roupa, fica como? Vou mudar aqui. Seria o de? Ou o Xie. Os dois estão certos. Os dois Não. estão certos. O Di, aí lembrando que o Di é um número menor que 10. Então você está explicitando que são. Implicando que são poucos. Poucas peças de roupa. 我需要，我需要一，我需要那些衣服。 Isso. Certinho. Cadê as palminhas? Não, olha só. Aqui. Ah, era você! Passei a aula toda tentando saber o que tava fazendo isso. Tava mó organizada enquanto você parava. Eu fiquei, eu recebi palma também. Então, mas eu não sei se você tem também, mas colocaram isso aqui no meu aqui, ó. Abrir efeitos sonoros. Aí tem um... Chocada, também tem aqui. Amei. Eu vou tentar, tá? Só pra saber. Eu falei, eu vou só bater palma quando me seu. Eu quero que ela começar. Quando você clica no botão, ele para de fazer som, você falando e fica só o. Quando ninguém responder e fazer aquele silêncio, aí vocês vão escutar um violzinho no meio da aula. A Patrícia vai ser DJ da festa da sala de aula. Muito cringe. Eu faço as coisas mesmo. Não, eu amei, eu tava rachando de rir no meio da aula. Eu quero as palmas, eu tô ali. Então, vamos aqui. Quer tentar sem a gente, de novo? É, não, não enxergo, mal se woda. Isso. Fez certinho. Este gato é meu, tá certo? F. Nasce, beijo e baisu. As canecas são brancas, certinho. Gaga, de anada. De anada. Da Ana, certinho. E aqui era de só colocar, fazer as transformações, né? E da afirmativa de pergunta. Então, o Xilaoxi. Xilaoxima. Nishirashima. Xilaoxi. Então, afirmação. Xilaoxima. Nishirashima. Mano. Situation. Então, eles não são estudantes. Mano. Situation. Nishirashima. Que só de curiosidade adiantar uma outra forma de pergunta, como a gente tá falando do verbo ser, né? Poderia ser uma que a Milena falou hoje por cima também, que foi o Taman Shibushi. Eles são ou não são estudantes? Literalmente essa tradução.
Então, pra gente no português pode parecer um pouco estranho, tipo, até um pouco rude de vez em quando se a gente usar, tipo, esse é ou não é, sabe? Só que pra eles é uma forma de pergunta normal mesmo. Não tem nada de rude, é bem comum ouvir. Que nem tinha, tipo, num exemplo da aula de partícula. Tô tentando achar. Tinha um exemplo parecido na aula de partícula. Só que eu não tô achando. É, eu coloquei essas das perguntas transformadas baseado nas outras aulas mesmo. Sim. Não, mas isso de tipo. Shibushi, uma coisa assim. Eu acho que a gente não passou ainda, só um exemplo mesmo, né? Ah, então foi engano meu, desculpa. Não, tranquilo, é porque a gente fala mesmo, a gente vem sempre puxando coisa lá da frente. Pra vocês não se acostumarem, né? Até chegar lá, vocês já estão. Não é uma coisa assim de outro mundo. De 나그 시 타먼드 나그 시 타먼드 fica Nagaki, Tamandama, isso certinho. É, 是我的手机 Zeshi, Ni de Shoujima, 他喝咖啡 Taha Kafeima, só saiu um i aqui a mais no PIN, mas certinho. 我喜欢蛋糕 Ni Shihuan Dangauma, tudo certinho. E aí só ficou a de tradução, né? Com os pronomes, no caso. Então, eu gosto tinha dele, feito ele uma gosta de mim. pergunta. Eu acho que eu tinha feito uma pergunta nessa parte, na última. Isso aqui é na última, na outra imagem aqui. Nessa aqui. Acho que foi essas daqui. Coisa sobre o Dan. Ah, ah, vou abrir nossa conversa aqui. Pera. Que eu não gosto dessas flores, você gosta delas. Esse delas vai ser traduzido como cada. Ou o pronome só vai ficar omitido na frase. Ah, é das flores. Então quando a gente chegar lá, a gente. Ok. Apreciei. Opa. Eu gosto dele e ele gosta de mim também. Então, 我喜欢他，他也喜欢我。喜欢他，他也喜欢我。 Isso. E aqui é eu gosto dele, ele também gosta de mim. Fica bem parecido com o jeito que a gente fala em português mesmo. Esse também poderia estar aqui, né? Ele também gosta de mim, na mesma ordem do mandarim. E nós queremos ver eles, mas eles não querem nos ver. Então, 我们想去见他们，是他们不想见我们。我们我们想去讲他们，但是他们不想讲我们。tinha. É que só o Danshi é massa. Ele vai dar uma ideia de oposição. Uhum. Chega a mensagem eu vou olhar ainda. Então esse aqui tá certinho, a gente finaliza e aí a gente vai pra última parte. Dando pra ver? Ou quer que diminui ou aumenta mais? Tá dando. Então você não a conhece, mas ela conhece você. E 不认识他，是他认识你。你不认识他，但是他认识你。 Certinho. Agora, pai, mãe, gostariam de uma xícara de café? Aba,
Mama. Faltou. Seria o Ó, Shihan? Baba. Mama. Então, pai, mãe. Sim. Vocês gostariam de uma xícara de café? Bom, o vocês a gente deixa implícito, né? Pra não repetir. Mas aqui a gente coloca. Aqui a ideia era colocar mesmo, pra trabalhar com essa ideia do. Porque no português a gente flexiona o verbo, saber que esse verbo aqui gostariam, né? Vocês gostariam, tá no plural. Niman? Aí o pronome. Isso, Niman. Então o pronome no mandarim que faria isso, lembrar que esse verbo aqui vai pro plural, que eu tô fazendo uma pergunta para duas pessoas, seria o Niman. Porque aí o Niman tá no plural. Só uma dúvida. No mandarim, tipo, pra se referir a pai e mãe, teria que ser o Nin? Já que, tipo, são pessoas que estão acima de você, não sei. Não. É, porque por conta da relação de proximidade, da Ah, relação sim. de afeto. Bom, o Nin, por exemplo, ele coloca uma distância entre você e a pessoa com quem você está falando. É que quando a gente fala, por exemplo, com o chefe, com Lauban, né, que é chefe. Meu chefe é uma pessoa hierarquicamente acima de mim. Ele tá a posições acima de mim, ele não tá no mesmo nível que eu. Geralmente você não tem uma relação de afetividade com o seu chefe. Então aí a gente usa o nin. Agora se for pai, mãe, vovó, tem essa relação de afetividade, a gente pode usar o ni mesmo. Entendi. Outra que é importante lembrar que nin não tem plural. É só uma pessoa. Ah, Nin, mano, não existe. Então aqui fica baba, mama, man, yao, café, ma. 你们要喝咖啡吗？Cinco. Onde ela está? Eu quero falar com ela. Tá, feminino, Zainar. O Xian Tanta, Tantan. Então eu quero com ela falar. Seria mais ou menos essa a ideia. O Gan faz os. O Gan seria com? Isso, com. Ah, sim. Tá, 在哪儿？我想跟他等等。E às seis, nós temos dois cachorros. Eles vivem no quarto dele. Woman, eu, Lian, Tiao, Gou, 他们够不在风墙里我有羊有羊，他狗小他们都是在大江里。Nossa, errei todos os tons. devagar. Ó, lembra? Woman, 我们 eu, 有 dá aquela tremidinha. 有 Yan, 门 tremidinha. Tiao, 条 na verdade eu mais entendi. Tiao, 条 Gou, 狗 Aman, 大门 Gou, 狗 Dou, 都 e Ju, 就 Ai, 在 A, 他 An, 们 Yang, 人 e 里 E aqui só ia ficar assim. Woman, eu. Woman, eu. Lian, Tiao, Gou. Então, tipo, woman junto. E eu você fala, dá uma pausa. Lian, Tiao,
Tiao Go. É juntos, né? São 2, medidor para cachorro. Cachorro. Taman, pronome. Aí aqui é tamandou. A gente fala tudo junto. Tamandou. Amandou. Taman de eles, né? Ou é uma partícula que indica que é todo mundo. Então eu tô indicando que são os dois. Os dois cachorros vivem Juzai, viver. Zai indica lugar. E o lugar é onde? A Fangjiangli. Fangjiangli. E geralmente a gente dá esse. Fala tudo agrupado quando é mais ou menos a mesma ideia, né? O homo, nós e o ter. Go, 2 cachorros. Taman, eles. Tamandou. Então, os dois, inclui todo mundo. Mandou. Juzai, são os 2 verbos. Ta Fangjiangli. Ta Fangjiangli. Woman, eu, Lian Qiao Go. Mandou. Juzai. Ta Fangjiangli. Mais ou menos, tipo, essas mudanças assim que você dá aquela respirada pra falar. Pra memorizar essas respiradas. É mais ou menos tipo, você sabe que esse aqui é nós, né? Você vai falar esses dois juntos. Esse aqui é o verbo ter. Então, eu, algo. Então, 2 cachorros. A gente sabe que esse aqui indica tudo isso aqui pra falar 2 cachorros. A gente fala esse grupinho junto. A gente sabe que tamandou aqui é o nosso pronome. A gente fala os 3 juntos. Tamandou. Juzai é verbo. Os 2 ficam juntos. Juzai. E aqui, esse ta fanjianli é o objeto. O objeto desse verbo. Então a gente dá uma respirada aqui e fala esses 4 juntos. Quer tentar com a pausa? 我们有两条狗，它们都住在大方江里。 Juzai. 住在大方江里。 Isso, que o quarto é dele. Ta fanjianli. Então, tá dele, o quarto. Fanjian, o quarto. Palavra pra quarto. E li é dentro. Tá fanjianli, o quarto dele. Aí aqui eu não gostei dessas flores. Você gosta delas? O喜欢那些花儿 e 喜欢. Aí, então vamos lá. No português aqui, eu não gostei dessas flores, certo? Você gosta delas? O delas se refere a quem? As flores. Como que a gente fala objeto? Pronome para objeto. É o tá, só que com hansi diferente. Igual de cachorro, não é? Você escreveu em cima. Tá no plural ou tá no singular delas? Plural. Então fica Isihuan, Tama. isso, ma. E aí é esse taman aqui. A gente fez referência ao que já foi dito, né? As flores. O Pusil Nashihuar. Eu não gostei daquelas flores. Isihuan taman, taman ma. Então não vai ficar tipo delas, né? Tipo, cada, né? Isso. Porque, tipo, não é o delas de. Não é o delas de pertencer. É o delas fazendo referência à flor. Entendi. É tipo o her em inglês, né? Isso. Ok. É isso mesmo. Tipo, Sim, porque são as flores, não são alguma coisa das flores, não são características das flores, mas são elas em si mesmas. as flores em si. Como se eu estivesse falando em mandarim. Eu tô querendo me referir às flores.
Então, eu tô me o pronome ali, ele faz referência a alguma coisa que você já disse. Então, eu ia evitar falar, você gostou das flores? Sendo que na outra sentença eu já falei que eu não gostei das flores. Então, pra eu não repetir a mesma. Palavra. Isso. Pra eu não ficar assim. Não gostei dessas flores. Você gostou das flores? A gente usa um pronome. Fazer referência a quem? Dessas flores. Eu não gostei dessas flores. Você gostou delas? Ou você gosta delas? Uhum. Então é esse taman. Não o taman de possessão. É o delas de possessão, né? No caso, do português. Que pode ser. Acho que o professor Então, português. eu tava falando isso no chat. É porque no português, quando a gente fala você gosta de alguma coisa, a gente precisa do gosta e do de. E o flor é uma palavra no feminino. Então você junta de com a flor. Eu gosto de a flor, eu gosto da flor. Mas não é de possessão. É só porque o verbo gostar pede uma preposição de. Entendi. Uhum. Então aqui fica. 我不喜欢那些花你喜欢它们吗？ A última que é. Você quer ver aquele filme? Vamos assistir. É. Isian Nagatianima. Zaman Tekan. Aqui, mesma coisa. Seria o nós? Calma. Ó, o Zaman. Zaman, né? É... Calma. Zaman é nós. Isso. Então, Zaman é nosso. E ver. Kan. Ver. Kan é ver. O que nós vamos ver? O Filme, isso. O filme é. Qual o pronome que representa o filme? tá? Isso. O tá de objeto, né? Igual o tá de cachorro aqui. Então aqui ficaria. Sanman de kanta ba. Ah, E aqui é o mesmo caso do de cima, né? Que a gente tá fazendo referência a alguma coisa que a gente já falou, que é o Tianin. Tianin. É o filme. Então, você, ni, xian, er, kan, ver, naga, tian, in. Aquele filme, ma de pergunta. E Zanman, aí lembrando, o Zanman e o Woman são diferentes. O Woman não necessariamente inclui todo mundo, quem tá falando e quem tá ouvindo. O Zanman inclui. Por exemplo, é, Woman, Tou, então todas nós aqui, né? Estamos em 4. Estamos na sala. Woman, Tou aqui, nós todas estamos na sala. Mas posso falar que só eu e a Milena vamos assistir o filme. Woman de Kanjian-in. Eu e a Milena é nós. Estamos aqui. Eu e a Milena estamos aqui. Se eu incluir você e a Mariana, deixa eu falar. Ah, desculpa. Não incluiu. Aí vai ser. Sim, isso ia ser o Zaman. Isso. Se fosse nós 4, sem exceção, seria Tsaman. Eu tô incluindo tanto você que tá ouvindo quanto eu que estou falando. Todas nós estaríamos envolvidas. O Woman não necessariamente isso acontece. Essa é a diferença de usar um pro outro. Entendi. A gente pode fazer tipo assim, eu e a Patrícia. 我们是老师
a gente é professora, mas a gente não tá incluindo você e a Mari. Aí se a gente for falar, por exemplo, Zaman Shibashiran, todos nós aqui somos brasileiros. Zaman. Inclui todo mundo da sala. Ok? Uhum. Ok. Aqui fica esse Zaman. Então todos nós. De ir, can, de ver. O quê? O filme. Então tá. É a partícula que a gente vai ver numa das próximas aulas. É uma sugestão. Então vamos todos assistir o filme. Seria tipo mais ou menos o Let's Go em inglês. Isso, vamos. Naquela ideia de. Naquela entonação de vamos fazer alguma coisa? Let's go! Seria o A? Seria a partícula A que você falou na aula? O A, ele mais suaviza o tom ou dá tom de empolgação. Ah, O sim. Ba, ele é tipo uma sugestão. Então vamos assistir o filme. Vamos assistir o filme? Essa é a ideia, de vamos fazer alguma coisa. E o Ba, ele dá essa ideia de sugestão. Sugerindo, tipo, igual na sentença, né? Você já viu aquele filme? Se você não viu o filme, então a gente vai assistir, a gente pode assistir esse filme. Então, essa sugestão, essa ideia de sugestão é trazida pela partícula ba, essa entonação. Então a gente vai lá assistir, já que você não viu. É essa a ideia. Essa partículazinha traz essa ideia, entendeu? Entendi. As partículas, como a gente não consegue dar essa entonação no mandarim, né? Porque é um tom fixo, a gente usa essas partículas para saber, igual o A no final. A, você fica empolgado, ou pode ser que a ideia de preocupação, ou pode ser só para suavizar o tom, e aí vai depender do contexto. E o Entendi. é basicamente isso. A gente finalizou, né? Acabou. Aqui isso é de curiosidade de Jiao. Sim. Significa alguma coisa tipo colocar gasolina. Isso. É o quê? Colocar gasolina. Yo é É de. tipo, sei lá, dar energia, alguma coisa assim, É, ficar dar um gás animado. que fala. Tipo isso. Eles usam literalmente isso de colocar gasolina como, tipo assim, dar forças pra alguma coisa. Aham. Tipo, sei lá, faitinha em coreano. É, Isso. O gambate em japonês, né? Gambate. Vai lá. Deu o seu melhor. Essa é a ideia. Acho que é isso então, né? uhum. A gente acabou. GIFzinhos pra Já eu. entender alguma coisa, procure GIFs.